Bem-vindos ao Linkcast, um podcast by Lastlink. E hoje estamos aqui com uma presença muito especial. Ele que é professor, doutor, já capacitou mais de 5.000 alunos em harmonização orofacial. Doutor Vitor, é um prazer te ter aqui com a gente. Aê, muito bem, obrigado pelo convite. Vamos aqui bater um papo, né, mostrar o caminho da ROF que eu trilhei, que a Lastlink me ajudou bastante. Boa, tem muito conteúdo bacana aí, bastante coisa para absorver com toda certeza. E para começar, como bons mineiros, a gente estava conversando ali fora. O Dr. Vitor já mora há mais de 15 anos em Florianópolis, mas é mineiro também, né? Sou mineiro. Então tem aqui um presentinho para te relembrar a sua terra, Minas Gerais, quitute direto de Minas. Olha minha caricatura. Tem que mostrar a caricatura na câmera. Bom, e sabe que eu voltei de lá agora, trouxe... Olha, adoro esse medalhão. Esse docinho de leite aqui também, viu? Esse também na palha. Obrigado. Vai ser um prazer bater um papo com vocês aqui. Boa. Para começar, eu queria, assim, hoje te acompanho dentro das redes sociais, vejo ali o seu trabalho, mas queria saber como que tudo isso começou, né? Porque a gente vê só uma pequena parte da jornada. Como que você entrou para esse mundo da harmonização facial? Como que tudo aconteceu, assim, lá atrás mesmo, desde a infância? Na verdade, quando eu sou dentista de formação, me formei em Governador Valadares. E assim que eu formei de Valadares, eu saí e falei, eu quero morar fora. Então, eu morei em Mato Grosso, depois fui para Bahia, e da Bahia eu vim para cá. E aí chegou uma hora que eu falei, bom, eu preciso sobreviver e eu preciso estudar. Aí eu entendi o digital. Em 2012. Nossa, lá atrás. Eu sou da turma 2 do Érico Rocha. Gente. Da forma de lançamento. O pai, né? Aí do lançamento digitais. Eu sou da turma 2 do Érico, né? Mas a gente tem muitos bloqueios, a gente às vezes não vai dar conta, não quer falhar, não sei o que, vai prorrogando. Mas aí, em 2015, 2016, eu comecei a produzir conteúdo. Eu fui fazer um curso de harmonização. Já entendia de impulsionamento, já entendia de Facebook na época, nem tinha Instagram ainda. Mas como já entendia? Porque você ia buscando, consumindo conteúdo desde 2012. Vai o Érico Rocha, né? O Érico Rocha te dá um caminho, você precisa produzir conteúdo. Né? Você precisa produzir conteúdo e conteúdo de graça, reciprocidade, o pessoal vai comprar de você. Né? E naturalmente isso foi acontecendo. E aí uma amiga me chamou, vamos fazer um curso de Botox? Aqui em Florianópolis, em 2015. E a gente foi fazer o curso. E quando eu saí do curso, na segunda-feira eu estava postando no Facebook sobre Botox, explicando o que era. Eu estava amadurecendo a audiência, pegando bem boca de funil, né? Porque não tinha ninguém lá embaixo no funil, né? Ainda nessa época. Então, em 2016 explodiu a harmonização facial, eu já estava surfando a onda. Você já tinha sua audiência ali no treino, já tinha tempo, desde 2012. Mas aí sem ensinar ainda, né? E aí em 2016, 2017 comecei a dar curso. Eu falei, como é que eu vou ter aluno? Né? Ensinando na internet de graça. Então eu tenho, se a gente buscar lá na minha memória, esses dias eu fui buscar, eu tenho conteúdo de 2016 no Instagram, salvo lá na Memórias. Eu fui buscar em 2016, 17. Estava lá falando de harmonização facial na mandíbula. Né? Independente se eu estava bonito ou feio, se meu arquétipo era não sei o que, hoje o pessoal está muito preocupado com isso, né? Arquétipo, beleza, ajuda, mas... E o Érico falava muito isso, né? Que o feito é melhor que o perfeito. E eu sou desse, eu faço e depois eu corrijo. Eu pulo do avião, depois eu vou procurar o paraquedas, né? E aí, naturalmente, meu suscoro começando a encher, mas ainda sem lançar curso online. Então já tinha uma audiência boa. E aí, quando lançou o Close Friends, não existia o Lastlink ainda, né? Eu fiz o meu Close Friends gratuito. Então você entregou de graça ali conteúdo. Durante 2 anos. Consistente. uma vez por mês, 2 vezes por mês. Eu lá dava uma aula gratuita.
mas não mostrava como fazer. Eu sempre deixava um gostinho de quero mais, aquele gatilho mental da curiosidade. Se você quiser, arraste para cima. Na época eu tinha um arraste para cima e falo com a minha equipe. Então eu tive cursos e tenho ainda cursos lotados desde 2016, presenciais. Inclusive hoje eu estou rouco porque eu estava dando um curso até agora, né? Então, o digital, na realidade, ele começou como uma forma de conseguir alunos para o presencial, antes de ser uma fonte de monetização mesmo. Naturalmente vinha, né? Ninguém fazia o que eu fazia, né? Ninguém dava conteúdo grátis. Pouca gente explicava o que era Botox, pouca gente falava como fazer, os benefícios e tal. Então, foi amadurecendo a audiência, que hoje chega madura no seu consultório. Naquela época, eles não sabiam o que era Botox, o que era preenchimento. Então, o conteúdo hoje continua, só mudou um pouco. Mas naquela época, qualquer conteúdo que eu fizesse dava 200, 500, 600 compartilhamentos no Facebook, né? E hoje eu nem mexo com o Facebook mais, né? Meu público está no Instagram e alguns no TikTok, né? Mas eu fui amadurecendo, fui um dos grandes responsáveis por amadurecer a audiência da harmonização facial. Legal. E aí, beleza, aí seu foco principal ainda era os cursos presenciais, as aulas, que ainda é o seu maior foco hoje em dia também, né? Não, o meu foco sempre foi o paciente, é que aluno veio de intrometido, entre aspas, né? Porque, naturalmente, o que eu pensei? Falei, se eu for professor, naturalmente, o paciente vai confiar mais no professor, né? Ou você confia no aluno? Você vai confiar mais em quem está ensinando ou em quem está aprendendo? Isso, né? É verdade. Então, naturalmente, o paciente vinha e ele vinha muito qualificado para mim. Então, eu sempre me posicionei com um ticket maior, por ser professor. E, naturalmente, o aluno vinha. Então, até hoje, eu vivo dos dois. A minha empresa fatura 50% aluno e 50% paciente, né? E a gente ainda fica nessa dúvida, porque é difícil falar com os dois. É difícil, às vezes, falar com os dois, né? Mas, naturalmente, quando eu falo com o aluno, o paciente entende, ou, naturalmente, quando eu falo com o paciente, o aluno entende. Então, eu fico nesse meio. Então, eu tenho duas personas, né? Dois público-alvo. Profissional da área da saúde, que quer realmente aprender como faz, e paciente que quer segurança, que quer... não quer colocar o seu rosto, né, a sua autoestima na mão de quem está aprendendo, né? Então, eles vêm buscando em mim segurança. Né? Eu tenho um ticket mais alto? Tenho um ticket mais alto. Mas quem não pagaria para ter a certeza do resultado? Você falou de saúde, né? Exato. Né? E nós estamos falando de autoestima. Face. E nós estamos falando de face. Se eu errar, nós não estamos na Arábia para usar uma burca, né? Nós estamos no Brasil e você vai andar aquilo. Então, eu sempre me posicionei também de acordo com... Entendi bem o mercado, a necessidade do mercado, que é o menos é mais, o less is more. Então, eu sempre ensinei isso, desenvolvi técnicas buscando isso. Então, os alunos vêm buscando minha técnica até hoje. Eu já vendi só em cursos online, fora o Last Link, nessa técnica, eu tenho mais de 4 mil alunos, né? E pacientes vêm buscando exatamente isso, né? Segurança e certeza do resultado. E aquilo que a pessoa fala, o que você fez? Nada. Mas você está mais bonita, você está mais jovem. Né? O que você fez? Nada. Né? Então, elas têm a certeza disso quando passa comigo. Né? E qual que você considera que é a maior, assim, diferenciação do digital perante o presencial? Porque você está, assim, presente nos dois, né? Digitalmente tem escala, né? Então, só o digital pode te dar escala, certo? E nós estamos numa área muito restrita, né? É diferente quando a gente pega os grandes players do mercado, e eles estão falando de casamento, eles estão falando de relacionamento, eles estão falando de comportamento. Isso, todo mundo precisa evoluir nisso. Então, a gente vai falar para milhões, né? No meu caso, é mais específico, né? Então, eu não vou conseguir juntar um palestra Itália e botar 40 mil pessoas lá, né? Mas eu posso fazer uma live para 2 mil pessoas. Que é nichado. Para você. Já fiz de 3 mil pessoas. Que né? É muita gente para o seu nicho, é uma coisa muito específica. É muita gente, certo? E aí a pandemia veio, eu já estava bem posicionado. Mas você ainda não cobrava? Não cobrava.
E uma concorrente minha cobrou. Eu falei, caramba, se a minha cobrou, eu vou cobrar também. Mas fiquei com aquilo na cabeça. Esse bloqueio de achar que as pessoas não iam pagar. Cara, vão pagar. Se o conteúdo é bom, eles vão pagar. Porque tem isso, né? A pessoa consumir e tá disposta a pagar. Como que foi essa virada de chave? Até pra você definir precificação, entender ali sua audiência. A pandemia veio em março. Em março eu fiz a última postagem Mas eu tive uma mentora. Por isso que é bom a gente buscar mentores que possam nos direcionar, porque às vezes a gente está perdido, né? Então, se você tem bons mentores, pague bons mentores. Esse é um bom primeiro conselho, né? Olha isso. É um bom conselho. A gente não precisa fazer tudo sozinho, né? Não, porque a gente vai até o passo 2, né? A gente só enxerga até o passo 2. O passo 3, 4, 5 é só para quem já está nele, né? Ou quem talvez não esteja nele, mas consegue enxergar, né? Então veio a pandemia e eu fiz e avisei para minha audiência. Falei, olha, eu sou muito grato por vocês estarem comigo até hoje. Eu tenho certeza que vocês também são muito gratos. Muita coisa que eu fiz para vocês foi gratuito, tenho certeza que já ajudou muito vocês. Mas é um conteúdo extremamente valioso. E ele tranquilamente valeria 20, 30, 40, 50 mil reais. Que eu tenho certeza que você já faturou só vendo o que eu te ensinei. Então agora nada mais justo de eu te cobrar para você aprender comigo. E fui fazendo lançamentos. Então eu nunca fiz perpétuo. Eu sempre faço lançamentos a cada 3 meses. Minha comunidade é lotada desde a primeira. Então no meu primeiro lançamento, sem orgânico, tá? Eu nunca investi nem R$1 em tráfego. Olha isso, é loucura. cara. É muita loucura. É loucura. É loucura. E eu conto É muita autoridade. Eu conto isso pro Wendel Carvalho, ele chora. Porque ele fala, você é Não dá louco, você pra tinha que ter acreditar. 5 mil, 10 mil, se tivesse... Eu falei, cara, eu não ia dar conta, minha empresa ia crescer demais, ia ficar ruim, eu sozinho dou conta, mas também poderia, porque o Wendel é o cara das multidões, né? E eu avisei e falei, ó, dia 15 eu vou lançar e vou abrir vaga. E entraram 150, a cada 3 meses foram entrando 100, 50, 20, 30. Quando foi, isso na pandemia, março, abril, e fui abrindo. Então, abril, julho, já tinha as datas certinho. E fui sempre trabalhando escassez, que é um gatilho, e curiosidade. São os 2 gatilhos que eu mais gosto de trabalhar. Então, ó, lançamento de 3 em 3 meses, trabalhando ali muito senso de curiosidade e de escassez. Escassez. Como que você E fazia isso na pertencimento, prática? Né? Porque só o Close Friends que tinha acesso àquele conteúdo que eu demorei anos para aprender. Eu estava ali ensinando. E ensino até hoje. O feedback que eu tenho de alunos que já entraram, já saíram, é que eu revolucionei o consultório delas, né? Online, né? E depois, naturalmente, na vida, elas vêm e compram o meu presencial. Né? Eu encontro no aeroporto, tiro foto. Mas o valor que eu entrego ali é imensurável. Né? E essa operação você começou sozinho, assim? Sozinho. E eu falei para minha esposa, eu falei, ó, vou lançar o Close Friends e preciso ir para online, porque eu não sei o que vai vir da pandemia, se vai ficar fechado, vou procurar uma renda. Então, no meu primeiro lançamento, eu já faturei 40 mil reais. Em um dia. Olha isso. Você tinha muita demanda reprimida. Tinha demanda reprimida. Né, hoje eu faturo isso por mês, né? Organicamente. Até hoje eu nunca investi. Sem investir em tráfego. Sem investir em tráfego. Sozinho. Sozinho. Sem time, sem equipe, sem nada. Sem time, sem equipe. Né? Agora, a gente entendeu que a gente precisa de um time. Certo? Mas você pretende escalar? A nossa ideia é aumentar, ampliar a plataforma. E a gente já tem outros profissionais que virão junto com a gente. Então, agora a gente vai falar de corporal, agora a gente vai falar de pele, agora a gente vai falar de capilar, certo? E esses profissionais vão ganhar se eles venderem. Então, é como se você estivesse criando um ecossistema em volta da saúde. Um ecossistema. E quem estiver dentro do Close Friends tem desconto para os cursos deles presenciais. Vai ter acesso à plataforma. Você está unindo o presencial com o digital. Isso. E outras vertentes de outros profissionais. Então provavelmente a partir de junho. Junho. Que a gente está com o time exatamente essa semana. A gente teve reunião. Sábado a gente vai ter uma outra. E aí a gente está com o time.
E aí eu vou dividir um pouco o pão, porque eu acho que a gente precisa dividir agora para poder escalar mais. Né? Se eu não dividir, eu vou ficar ali. E talvez eu zere. Né? Talvez zerar não, mas... Porque o meu conteúdo é muito bom. Pouca gente faz o que eu faço. E hoje tem outros planos. Mas vai limitar o potencial de crescimento, né? Porque você não consegue fazer... E a gente depois vai para o espanhol também. Certo? Com a inteligência artificial, eu vou falar espanhol fácil. Assim, o foco principal. Latam. Latam, porque qual é a língua mais falada no mundo? Sim. Espanhol. Né? Então, eu acho que dá pra gente crescer bem no espanhol. Né? Acho mesmo. Legal. Né? Então, a ideia é essa também. Certo? Ir pro espanhol. E assim, você falou que estava fazendo tudo sozinho, fazendo online, presencial, etc. Como você conciliava o tempo, assim? Porque era uma rotina muito atarefada, né? Bom, primeiro, gostar, né? E quando você tem feedbacks bons de pessoas te mandando mensagem, você fala, putz, eu não posso deixar de fazer isso aqui, porque realmente eu estou ajudando. Tem gente que fala que eu realmente mudei a vida dela financeiramente falando. Que ela só está onde ela está hoje pelos resultados que ela viu no Close Friends. Então isso é muito gratificante. Para mim não tem preço, não tem dinheiro que pague isso, né? Então, vontade de fazer, vontade de ajudar. Mas chega uma hora que você cansa, a conta chega, né? Então, às vezes eu ficava madrugadas. Mas você tem que plantar para colher. Se você não plantar, você não colhe. E você não vai conseguir fazer isso das 8 às 18. Não vai. É ilusão você achar que você vai fazer isso em 8 horas. Você vai ter que fazer isso em 12 horas, em 14 horas. Não é saudável, não recomendo. Mas eu não vi ninguém crescendo fazendo média. Se você não fizer mais do que a média, você vai estar na média. E está tudo bem. Se você quer ficar na média, quer ser mediano, ok, né? Não, está tudo bem. Mas eu não vim para ficar na média. Né? E nunca gostei. Sempre pensei em crescer. Sempre pensei grande. Né? E continuo pensando grande. Né? Acho que a gente está só começando a caminhada. Então, ano passado eu senti um pouco cansaço mental, né? Exatamente do cansaço, porque cansa. Mas como você fez para lidar com isso? Para sair desse cansaço mental e falar, calma, o que eu vou priorizar agora? Não, aí eu passei a diminuir o conteúdo, a quantidade de conteúdo. Era loucura, eu fazia 3 por semana. Porque às vezes não era só a quantidade, né? Eu fazia 3 conteúdos por semana. Era um negócio... 3 aulas. 3 aulas por semana. Não é um conteúdinho rápido, não, raso. E aí eu começar a fazer isso depois que o filho dorme. O filho vai dormir aqui, 9 horas. Né? E aí sua esposa está onde? Está te esperando. Então você espera a esposa dormir. Que hora que vai dormir? 11 horas. Aí 11 horas você vai produzir conteúdo. Aí você vai dormir 1 hora da manhã, vai acordar às 8 ou às 9 e você vai na rotina. Então isso é estressante, não é fácil, mas eu nunca reclamei de trabalho. Você diminuiu a quantidade de conteúdo. Isso. Aí diminuí. Hoje eu faço 1 vez por semana, né? Toda terça ou quarta eu posto. E uma aula mensal ao vivo a gente dá. Então a gente tem um grupo que a gente dá suporte. Lá eu deixo todos que passaram lá, eu deixo. Eu não tiro quem não está mais, certo? Então para trabalhar às vezes até uma recuperação depois com essas pessoas, né? No grupo. Legal. Ativos e inativos. Que é o grupo de suporte. Que é o grupo produto. Que a galera tá lá e tira dúvida. Entendi. Né? Então eu passo lá pelo menos 1, 2 vezes por semana. Eu não passo todo dia, porque também eu passava todo dia, né? Então eu estava assim no restaurante, estava aqui respondendo dúvida aqui, né? Então aí você tem que tomar cuidado, porque senão você não sabe o que é trabalho, o que é lazer, né? Você tem que saber dividir. E ano passado eu dei um freio, até que eu diminuí minha comunidade em 40%, né? Mas tá bom. Eu dou conta, respondo. E agora você está com outros objetivos e próximos passos, isso, né? Exato. Aí, às vezes, freou para conseguir analisar. Isso. Às vezes você freia, dá 2 passos para trás, tá tudo bem, ajeita o time e o vento muda, né? O rumo muda. Vem concorrentes, né? E quando eu fiz, não tinha concorrente, né? Como que você lidou com isso, com a chegada de novos concorrentes no mercado? Eu sempre achei meu produto exclusivo. E ele é mesmo. Porque só ele que é linkado no Instagram. Isso graças ao Last Link. Por isso que eu nunca saí do Last Link, né? E depois do Last Link montou a plataforma que a gente consegue... então, nos meus cursos online, por exemplo, todo mundo no meu curso online que compra o curso online ganha acesso por 3 meses. Mas essa galera dos 3 meses não tem acesso à plataforma. E hoje eu mudei uma estratégia. Antes ficava salvo nos destaques. Se você olhar lá hoje, é impressionante. Eu já paguei uns 50. Aí vem todos de 2018, 2019. Então tudo está lá até hoje.
Que isso? Então, aí a gente, para agregar valor para quem me paga, vai ter a plataforma exclusiva para quem me paga. Então, quem ganha tem o acesso do conteúdo, mas não vê o salvamento. Ou ele vê na hora, ou ele não vê mais. Certo? E aí você está fazendo a sua esteirinha de produtos ali. Tem um produto porta de entrada, que tem um ticket médio menor, que leva para o outro, que é o curso com tudo salvo, todo histórico. É isso, exato. Né? A gente usa isso para fazer meu lookalike, né? Pego os e-mails, faço meu lookalike, tem meu semelhante, e ali a gente já tem um público salvo, né? Então ali eu vendo meu curso presencial, meu lookalike, meu público tá ali, né? Muito fácil, né? Achar ali meu público, boto o e-mail deles, no Face Ads a gente já tá ali, meu público, faço o lookalike. Então a gente usa bastante, que é um público bem certeiro, né? Um público quente, né? A gente lançou um curso de bioestimuladores, aí a gente abriu exclusivo as 50 primeiras vagas, a gente só ia abrir 100. No final a gente teve que vender 150, que era muita gente pedindo. Mas 50 vagas foi para quem estava no Close Friends, com 10% de desconto. Entendeu? Então a gente trabalhou eles, esquentou, deu uma live para eles. E ali a gente vendeu na live 50 em 30 minutos, né? E isso me veio uma outra questão aqui, porque você falou várias vezes a palavra minha comunidade. Para você, o que é importante para ter uma comunidade? O que se configura uma comunidade? Uma comunidade é você ter senso de pertencimento, né? Que é uma coisa que a gente quer trabalhar, a gente quer fazer encontros regionais, né? Então, linkar o presencial também, né? Vou para São Paulo. Quem é de São Paulo aí? Nós vamos fazer nós vamos marcar um encontro no restaurante tal. E a gente vai lá, a galera do Last Link, do Close Friends, e a gente vai se encontrar lá e vamos bater um papo. Então, o pertencimento de uma comunidade. Primeiro, ele se sentir acolhido. Então, não tem pergunta sem resposta. Então, eu respondo todos que estão lá. Às vezes, a comunidade já está... Ou seja, dar um bom suporte para quem está lá dentro. Isso, é importante. Então, o primeiro ponto que você falou ali, né? Acolhimento por parte do... Acolhimento. Eu contratei uma pessoa para suporte. Então, tem gente que quer renovar, mas o cartão venceu, não sabe. Então, são pontos diferentes. É sentir proximidade com você e ter um suporte efetivo, Isso. né? É uma proximidade. Estou ali no grupo. É o meu celular pessoal. Tá, tem um acesso, né? Tá acessível de alguma forma. Então, eu já fui numa comunidade que a gente não sabe cadê o cara, cadê o dono do seu... Aí você fala assim, uai... Então não tem acesso, só tem acesso à secretária, né? Até a página 2. E aí na página 3, eu não sei se nem ele se responde, né? Então eu tenho, sei lá, mais de 50 depoimentos de aluno falando de como o Close Friends ajudou e do suporte. Que eu acho que é um diferencial para o profissional que está começando, você ter uma mão amiga ali, porque quando você faz o curso, depois do curso tem muito professor que você nem vê mais, né? E aí você tem aquela insegurança. Então, todo mundo que me pergunta, eu respondo. Às vezes não na hora que ele precisa, porque... Não tem como. Não tem como. Mas se é algo urgente, a Rose, que é meu suporte, me manda no... isso aí é urgente, responda. Aí eu respondo. Então, sempre aviso. Se for urgente, fala com a Rose. Se há alguma dúvida esporádica, deixa no grupo. Ou alguém da comunidade vai responder, né? Ou eu vou lá depois e respondo. Né? Mas é uma comunidade. Hoje a gente tem lá, que estão lá, né? Mas já passaram pelo Close Friends, mais de 3 mil. Mas hoje a gente tem ativos 500 e pouco. Né? A gente já teve 900 ativos na pandemia mesmo, organicamente. Então a gente precisa ajustar, precisa ter o suporte. Vai renovar, não vai, são essas coisas que a gente está ajustando. Porque como eu só sou sozinho, a gente acaba perdendo isso. Não tem como eu fazer isso, né? E aí a sua precificação é recorrência? É recorrência, né? A gente tem um índice de renovação alto, comparado com outros que a gente já ficou sabendo, né? Tem gente que está desde o começo e não larga, né? E a gente foi corrigindo a precificação ao longo do tempo. Né? Ele já foi 69, eu já passei para 79, hoje é 89, né? Anual. Esse era outro ponto que eu ia te perguntar. Como que foi que você ajustou essa precificação também? Como que definiu? Não tinha, né? Antigamente vocês só tinham... O Last Link só tinha mensal ou trimestral. Agora tem todas. Isso. Aí depois abriu anual. E foi melhorando. A plataforma foi melhorando e a gente foi se adequando,
né? Sim, porque ajuda a trabalhar a retenção esse ponto também, né? Isso. Ao mesmo tempo que para o seu negócio a receita recorrente traz mais previsibilidade, né? Total, né? Previsibilidade total. Então nisso a gente vai montar um time de venda, né? Então esse é um próximo É passo? o próximo passo. O time de venda para entrar em contato, para ter a renovação antes que ele finalize. Para diminuir ali o churn e conseguir reter mais gente. Exato, reter mais tempo. E essa renovação ser menor, o preço ser menor. Já se ele fizer antecipado. Você já faz uma ação mais ativa ali, ó. Se você renovar aqui já... a gente quer, um mês antes da renovação, dar a oportunidade de ele fazer por 15% de desconto. A gente está pensando em criar alguma coisa vitalícia, certo? Ele pagar lá um valor vitalício, certo? Sim. Porque eu acredito no vitalício também, tá? É algo que e é muito valioso, né? Mas também é planos para o futuro. Mas a gente está estudando, né? Então, o mercado mudou, você precisa entender. E na pandemia eu estava pronto, né? Com 30 dias eu estava abrindo meu Close Friends. Então o negócio está pronto quando a oportunidade chega, né? O que eu sempre falo é, faz. Lá na frente a conta fecha. Certo? Lá na frente você vai ligar os pontos, né? Então você tem que fazer, executar. Puta, não tá errado, não tá dando certo, ninguém tá comprando. Aí você faz um outro curso, você fala, agora eu tô pronto. Aí agora você estava pronto. Mas baseado no que o Érico Rocha me ensinou lá em 2014, né? Preciso dar conteúdo de graça, o pessoal gostar e me devolver, né? Reciprocidade. E eu fiz isso muito fácil até hoje, né? Mas na pandemia o pessoal se viu obrigado a dar conteúdo. Então o pessoal agora está muito saturado de conteúdo. E aí precisa achar para onde está indo esse vento, né? E aí é para onde está indo o mercado digital. Que é agora essa rota que você está readaptando ali. A gente está readaptando, maneiras diferentes de mostrar o conteúdo, né? Mas qualquer coisa que a gente falava da maneira que fosse dava resultado. Hoje não dá, né? Então a gente também está reestruturando a forma de falar, de reter a atenção do AIDA, né? Explica aí para o pessoal, para quem não sabe o que é o modelo AIDA. É a forma que você tem ali de atenção, né? Informação, né? Interesse, né? Desejo. Interesse, e é o último... Interesse, desejo, aí dá. Atenção, enfim. Mas é isso. Mas uma AIDA é uma técnica. Você precisa chamar a atenção. E depois, atenção, interesse no conteúdo. Para gerar desejo. Desejo. Né? E depois ela vai comprar, né? E aí vem os vídeos, vem formas diferentes de ensinar, certo? Para chamar a atenção, né? E é isso. Então, você chama a atenção, depois você passa o conteúdo e retém as pessoas, né? E no final, call to action, né? Para chamar para converter. Call to action. E eu estou numa mentoria do Wendel Carvalho, e lá tem o Lucas Scudeller, que chama. O Lucas hoje ele saiu de 100 mil para 1,5 milhão em um ano. Que isso? Só fazendo uma técnica que ele ensinou, que a gente já está aplicando devagarinho no nosso nicho, porque ele fala de relacionamento. Então, um público muito mais engajado, né? Mulheres amam falar de homens. É diferente, é outro assunto, né? Mas tem que adaptar para o seu, para a sua audiência, mas né? Funciona, sim. Né? Já tem outros dentro que testaram. Então, a gente, quando eu falei do mentor, porque esses caras já estão lá no passo 3, 4, e às vezes está no 2, né? Então, você precisa de bons mentores. Tem algo dessa técnica para compartilhar com a gente? Fiquei curiosa. É uma técnica que cortes, principalmente podcast. Para viralizar, sim? E aí cortes específicos, né? Então, muito que a gente vê dos podcasts hoje são pensados, cortes. Às vezes o cara não tá nem fazendo podcast. Às vezes ele não tá nem fazendo podcast, ele tá ali só para fazer os cortes. Sozinho. Muitos são sozinhos, né? Mas às vezes o cara tá ali dentro do podcast só para fazer os cortes. Bom, então ele... E aí o Instagram mostra ali, esse corte entregou 17 vezes a mais, 10 vezes a mais, enfim. Esse que entrega acima de um X lá que ele fala, você impulsiona. Certo? E toda postagem dele tem call to action. Ele tem uma técnica do Stories, também, que ele faz com call to action. Ele faz 3 call to action, depois mais 2 call to action. E ele fatura hoje 150 mil por mês na comunidade dele. Né? Já fez lançamento de 2, 3 milhões.
Mas ele cresceu a audiência dele com podcast, né? Então, podcast porque é vídeo, retenção, faz o corte, né? Então, eu faturei mais de 2 milhões fazendo podcast. Aí, quem está interessado em fazer podcast, vai parar para ver. E vai ouvir, opa. Então, tem que saber até essa copy, né? Muito isso, bem né? estruturada. Então, né? Mas o podcast é bom que a gente bate um papo extrovertido, espontâneo, né? Mas se você tiver... E uma coisa que eu aprendi que a gente precisa ser intencional também, né? Então, se você é intencional naquilo que você está fazendo, naturalmente você vai ter os cortes, né? Por ali. Mas é isso. Ele cresceu essa audiência falando de um assunto interessante, mas sempre chamando a atenção, né? E ele sempre começa pelo final da frase dele, mas depois ele vem contando no final, ele conta o porquê daquela frase dentro do contexto. É bem interessante. Ele é um cara bacana. Pra gerar, tipo, um gatilho de curiosidade ali, pra pessoa querer ficar até o final. Assim, você precisa dominar o assunto, né? Eu domino muito digital? Não domino muito digital, porque eu sou um curioso, sou um estudioso, né? Mas você falar para eu fazer um lançamento, eu não sei fazer lançamento, né? Eu sei como funciona, mas se você botar para eu fazer, não vou fazer. Então, essa é uma vantagem do Last Link, né? Eu ensinei vários, tá? Aí tem o Israel, que é lá de cima do Nordeste. Ele literalmente me copiou, mas eu ensinei ele a fazer. Como que faz? Depois teve aí eu ensinei um advogado, ensinei um médico, como que faz. Tudo via Last Link, sem precisar de suporte, sem fazer nada, com a câmera do seu celular, sem precisar de estúdio, né? Que às vezes as pessoas acham que precisa de uma coisa mirabolante para dar um start, né? Para iniciar. Celular. E aí era eu e meu secretário no começo. Hoje eu tenho uma equipe de 5. Hoje eu tenho um cara que só filma lá para mim. Só faz meu marketing, né? Mas no começo era eu e meu secretário. Aí eu falava para o paciente, posso te filmar? Vai para a comunidade sensacional, não vai ser público. Pode. Aí ela falava para a câmera para filmar. E eu ia lá e filmava, e aí o pessoal gosta. Hoje eu estava ouvindo um feedback da Raquel, que é minha aluna. Sabe por que eu gosto do Close Friends? Porque lá no Close Friends, além de ser real, seus pacientes falam palavrão, seus pacientes sangram, elas sentem dor, dá errado, né? E eu mostro às vezes o que dá errado e o que dá certo. É outro diferencial também. Então é real. Então, diferente dos meus concorrentes que vão para estúdio. É um paciente que eles selecionaram a dedo. O meu está ali no dia de eu posso fazer, é interessante isso aqui. Isso aqui não aparece. Porque como eu atendo muito, tenho muita experiência mesmo, algumas coisas que você vai ver de vez em quando, aqui, eu vejo praticamente toda semana. Que probabilidade aumenta ali, né? E já lidei com tudo. E como eu tenho muitos alunos, já ajudei a resolver muita coisa. E você aprende quando você ajuda também, né? Então, eles falam que é a verdade. Eu vendo verdade. Sempre vendi verdade. Por isso que eu vendi e vendo até hoje. Então, você acha que ser verdadeiro é uma outra coisa que vira diferencial? Que as pessoas sentem com o tempo. Mais fake, né? Na internet. Nós estamos de saco cheio, né? Uma hora... Nós estamos de saco cheio de Ferrari alugada, né? De casas alugadas em Jurerê, né? Nós estamos de saco cheio. Ninguém aguenta mais essa ostentação, né? As pessoas querem verdade, né? Eu li, não sei, eu não sei o nome da empresa, que ela fala de tendências, SW alguma coisa, esqueci o nome dela. E uma das tendências em 2023 era falar a verdade. Como que isso pode ter que virar uma tendência, né? É surreal. Você ser verdadeiro, não falar a verdade. Né? Não, você mas ser naturalmente verdadeiro. Sim. E você não vai é mais ver uma quem imagem. Vende na internet hoje é quem é autenticamente verdadeiro. Pessoa genuína, não quer? Genuíno. Né? Genuíno. Eu sou genuíno. Sou do jeito que eu sou, simples do jeito que eu sou. Né? E as pessoas compram isso. Né? Simplicidade vende muito, né? O menos é mais, eu acho que tem seu lugar sempre. Na verdade, mais afasta aquela imagem que a pessoa quer passar do que aproxima, né? Aproxima. Eu acho que pode depender do nicho também, né? De cada um. Se for roupa, talvez ela quer o sonho. Sim, né? Vestir bem, né? Enfim, cada um tem seu nicho. Mas é importante que ela seja genuinamente verdadeira, né? Pode ver, quem está estourado é porque foi verdadeiramente verdadeiro. Né? Ou a pessoa estoura e some, né? Exato. Né? Quem tem consistência, você vai ver aquele menino do futebol que fazia gol de longe. Luva de pedreiro.
Né? Porque naturalmente ele era aquele... Ele faz isso até hoje, sei lá quantos milhões tem. E tem outros aí, né? Tem vários outros que são verdadeiros. Né? Dentro da Hoff também é a mesma coisa. Certo? Quem é verdadeiro, quem se posiciona, também tem perpetuação no... longevidade, né? Tem longevidade. Claro que vende sonho, tem gente que compra sonho, né? Mas chegou a hora não sustenta, a longo prazo não sustenta. Eu já estou no mercado desde 2018 e estou consistente, né? Consistente, vendendo curso cheio até hoje, entregando conteúdo bom até hoje. E quero falar um pouquinho da adaptabilidade que você teve nesse caminho, mas antes eu queria entender também dos percalços, assim, porque você começou tudo mato, sozinho praticamente. O que você já fez, assim, que você fala assim, olha, isso aqui foi um erro, mas eu tirei como aprendizado e que você pode compartilhar com a gente? Olha, vai ser difícil, viu? Tô falando sério, porque quando eu entrei pro digital, estava pronto. Então, teve nada que você falou assim, nossa, isso daqui eu perdi uma oportunidade. Não, o que eu falo hoje, que eu fiz tudo orgânico, é que eu perdi um time, né? São times. Tinha pouca gente no mercado, hoje tem bastante gente fazendo o que eu faço, né? Entregando conteúdo gratuito, cobrando por isso. Mas eu teria investido mais em tráfego, entendeu? Então não perder o timing por medo, por exemplo. Não. Não é medo, é... Faltou visão. Visão. Faltou visão de entender que viriam os outros concorrentes. Então isso é uma coisa que eu vou aprender sempre. Você não pode parar de plantar, certo? E se organicamente você está vendendo, imagine impulsionando, entendeu? Se organicamente você está vendendo, imagina utilizando o impulsionamento, né? O tráfego pago, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu teria feito o tráfego pago, certo? Mas ao mesmo tempo você fica pensando, puta, aí eu teria que ter, eu estaria muito maior do que eu estou, mas talvez também com muito mais dor de cabeça também. Então, você quer pagar essa dor de cabeça? Né? Mexer com gente, contratar, demitir. Né? É difícil achar um gestor de tráfego, né? que queira trabalhar. Né? Bom de serviço. Bom de serviço. Né? Então, talvez isso. O time é muito importante. Né? Mas escalando no digital e a conta fechando bem, você não sairia um pouco do físico e iria mais pro digital? Você se sentiria confortável com isso? Cara, eu amo atender. Eu pensei que isso eu poderia amo ser atender. Isso. A maior player do mercado hoje, ela foi minha aluna. Certo? Mas por que ela não faz o que eu faço? Porque ela não tem casuística. Ela vende sonho, ela vende sonho. E tá tudo bem. Mas ela não pode fazer o que eu faço porque ela não tem mão, não tem paciente. Então eu acho que a partir do momento que eu viesse pro digital, eu ia perder a mão. Até para ensinar. Feeling. Você perde o feeling. Né? Entendi. Você perde o feeling, você perde a mão. Né? Hoje eu posso preencher de olho fechado, sabia? De olho fechado eu posso te preencher. Quer Facilmente. testar? Vamos fazer aqui agora um teste. Facilmente. Então poucas pessoas no mercado têm a experiência que eu tenho com preenchedor, com harmonização. Eu sou... Sabe aquele médico da família antigo que sabia tudo? Eu sou esse cara da Hoff. Então eu faço fio, faço preenchimento, faço botox, faço cirurgias da face. Então eu faço tudo. Quando a paciente entra no meu consultório, eu sei fazer o diagnóstico preciso do que ela precisa do início ao fim. E os alunos às vezes não têm essa visão, eles buscam essa visão. Né? Então, com certeza hoje eu tenho uma experiência poucas pessoas têm no mercado. Então por isso que eu não... Então, o digital dá certo porque você também está no físico, né? Também, certo? Também. Né? Mas, assim, inevitavelmente as pessoas Tem gente que prefere o físico, tem gente que prefere o digital, certo? E hoje eu ouvi de uma aluna, ela falou, eu gosto de você, que você fala a verdade lá. Você fala para o paciente que vai ficar roxo, que vai doer, que não sei o quê. Hoje ela falou para mim de um curso online que ela comprou meu, de bioestimuladores. E ela é do Close Friends, ela comprou naquele lançamento exclusivo do Close Friends. Sim. Raquel. Então, um dos segredos é você ser verdadeiro também, sem dúvida, né? E entregar mais do que te pedem. A gente tem uma semana do Close Friends. O maior lançamento que eu fiz na Last Link foi quando eu fiz a semana do Close Friends. A gente vendeu num dia 250. Como é que foi isso? Eu falei, cara, preciso criar um congresso online. Mas eu vou ser exclusivo. Aí eu pensei,
Cara, eu vou fazer só pro Close Friends. Aí a primeira aula eu vou dar gratuita, aberta. A partir de terça-feira é só quem pagou. E, por coincidência... Ou seja, você realmente tem uma comunidade ali que está disposta a comprar outros produtos, né? Isso. E aí, na mesma semana, na semana anterior, que eu estava previsto, teve um caso ficou famoso de uma necrose labial, certo? No Paraná. E aí eu falei, na terça-feira eu vou dar uma aula de como prevenir uma necrose labial e na quarta eu vou te dar como tratar uma necrose labial. Né? E na segunda nós vamos falar do caso. Então a segunda foi um caso aberto, o que aconteceu, pode ser isso. Mas amanhã é como tratar ou como prevenir, só para quem está na comunidade. Aí nós vendemos igual água aquela semana. Mas por quê? Porque foi um time perfeito. O time é tudo. Porque estava programado para lançar na outra semana. Você antecipou tudo. Antecipei tudo, porque estava quente. Ou seja, tem que estar antenado nas tendências do mercado. Como você faz para se atualizar? Tem que acompanhar outros players, tem que consumir conteúdo. Quem produz olhar conteúdo, concorrente, outros... Quem produz conteúdo tem que consumir conteúdo. Né? Não tem conversa, senão você está fora do mercado. Sim. Né? E você vai... Site de fofoca é bom? Para te direcionar de algum assunto sobre a harmonização, vai estar lá. Certo? Então, eu sempre uso essas pautas, são pautas quentes, né? E te traz autoridade quando você faria, se você não faria, como você faria diferente, qual a intervenção que você faria. Né? Então, são coisas que você pode tanto atingir o aluno ali, né? E assim, você está falando de corpo humano, então podem acontecer, nada é 100% seguro, 100% garantido, né? Você já teve que fazer algum tipo de gestão, assim, na sua carreira de alguma situação que aconteceu, que, não sei, porque você está muito presente no digital, você pode ter estourado algo, alguma gestão de crise, alguma coisa assim? Não digo crise, né? Que crise parece ser maior. Eu nunca tive uma gestão de crise online, né? Online, assim, de apagar incêndio, né? Mas, presencialmente falando, eu já ajudei a salvar muitos pacientes, de alunos, né? E aí teve uma que chegou e ela teve uma necrose de têmpora. E ele, segunda, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, me ligando sem parar. E ele falou, Vitor, preciso da sua ajuda, eu estou com uma intercorrência grave. Eu falei, não, então 6h30 eu estou no meu consultório. 6h30 fui para o meu consultório, ajudei a salvar a têmpora, a paciente, então ela ficou sem sequela nenhuma. Eu vi ela durante 7 dias seguidos, né? Tratando. E até então, eu nunca tinha visto uma necrose de têmpora. Só em livro, artigo. Então, quando veio também, depois eu agradeci a ele. Falei, cara, aprendi muito. Né? E é na hora da crise que a gente aprende. Na hora que está soltando foguete, todo mundo tomando champanhe, ninguém aprende nada. É na hora do aperto que a gente aprende. E inteligência emocional nesses momentos, assim, como que você faz para lidar? Porque tá no seu dia a dia, né? Então uma coisa que eu não tenho medo de pegar é bucha, sabe? Bucha eu não tenho medo. Não tenho. Então chega muito pepino para mim. Muito de gente que não conseguiu resolver, ou que fez assim, fez assado. Então os médicos... Vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, do orofacial, mas tem muita gente que foge. Não pega problema de colega, né? Então, eu sempre me coloco no lugar do próximo, né? Mas se fosse eu queria que alguém me atendesse. Né? E eu sempre fiz isso, sempre faço até hoje. A última que chegou, um lábio, tá todo encapsulado, já passou na mão de 5 ou 6. E aí o médico de Curitiba me indicou. Aí você vê quando você está ficando bom, é quando os colegas... Outro estado. Né? E aí o digital ajuda nisso. E você chega para mais gente, né? Você fala com mais gente. O digital te ajuda nisso, né? Te passa essa autoridade para mais gente que talvez você nem saiba. Tá ali. Então hoje estou resolvendo isso. Né? Eu sou o único do estado que tem o ultrassom portátil. Então eu consigo... ver exatamente onde está o problema, ou eu consigo fazer um preenchimento guiado. Eu quero ir na camada tal, boto aqui a imagem. Por exemplo, o nariz, que é muito vascularizado, né? Isso. Aí o que eu faço do nariz? Eu mapeio onde está a artéria, o meu ultrassom, a gente bota o Doppler, vê o batimento cardíaco, acha onde está a artéria,
Eu sei quantos milímetros eu preciso entrar, se eu vou usar agulha, se eu vou usar cânula. E, na dúvida, você faz guiado. Bota o ultrassom aqui, entra com a cânula e guiado. Certo? Então, essa segurança só eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas veem que eu tenho ultrassom e me mandam para resolver. Então, eu sou muito grato por ter construído essa carreira na eficiência e na segurança também. Já ajudei muita gente e já fui ajudado também, né? Não em situação crítica, assim, mas é isso. Em outras situações. Em outras, né? A gente veio na vida para servir. Quanto mais eu servir, mais bem pago eu serei. Isso aí, é uma troca. Não Esse que é o você segredo. tem que esperar, né? Mas de uma forma flui, né? Quanto mais você servir ao próximo, mais você vai faturar. Independente da sua área. E você falou que também tá fazendo parte de mentoria, até mentoria do Wendel e tudo mais. O que te motivou a buscar uma mentoria, por exemplo, ou um grupo assim? Desenvolvimento humano, acho que a gente também precisa desenvolver. Nós temos nossas crenças, né? A gente foi traumatizado lá atrás por eventos, por pai, mãe, enfim. E às vezes a gente tá travado, né? E você não consegue ir e as pessoas te mostram o caminho. Né? Você aprender com quem já está fazendo, trocar experiência, né? Então, por ano, a gente tem um budget que a gente investe por ano em mentorias. Que legal isso. A gente tem um budget ali de 50, 70 mil reais que a gente faz. Né? Então, a gente vai entrar numa agora de 80 mil anual. Uma só já foi o budget. Mas, assim, eu entrei numa mais em conta dessa pessoa, vi que é legal, porque tem muita gente que vende de sonho, né? E às vezes você paga uma coisa gato por lebre, né? E a gente já está com uma mentoria também, nossa, e eu testei organicamente, e agora nós vamos escalar. Nosso objetivo até o final, a gente vai lançar ela em junho. É uma mentoria, assim, não tem nada no mercado igual. Por quê? Porque eu vou te acompanhar de perto, vou pegar na sua mão, você vai fazer isso, mas não de técnica. Técnica eu já treinei muita gente, mas tem muita gente que aprendeu a técnica, mas não conseguiu ganhar dinheiro. Porque é a visão de negócio, de posicionamento, assim? Posicionamento, vou referenciar tudo, certo? Ela vai entender, e a gente já tem... Essa que a gente testou, a gente vendeu para 18, organicamente. No teste, ticket alto. Ticket 10 mil, certo? Por 6 meses de acompanhamento. Com 6 reuniões estratégicas. Mas nessa, meu time que está em campo. Certo? Aí, meu time toma mais conta do que eu. Eu só entro no dia de tira dúvidas. Eu só faço hot seat. Eu queria saber isso. Aí eu entro e falo, a gente faz isso, isso e isso. Faz. Não pergunto por quê. Porque tudo eu já testei. Né? Tudo eu já testei. Então, contrata? Não contrata, é ruim. Né? Gestor de tráfego, não, vai nesse aqui, que esse aqui já vai saber direcionar. Né? Então, é algo que ninguém faz no mercado. Então, nós vamos... Tecnicamente, o mercado está pronto, assim, a maioria está pronto. Né? Agora, eu preciso ensinar essa galera a realizar sonho, né? Ou pagar a melhor escola para o filho, poder ir num congresso internacional, poder comprar um carro, reformar a clínica, né? Eu quero ensinar esse pessoal aí. Então, nessa mentoria já tem uma que triplicou o faturamento mensal, teve outra que faturou 100 mil num dia. A gente ensinou uma técnica de lançamento que nós desenvolvemos via WhatsApp, que a gente só ensina E ele fez o lançamento, esquentou a audiência, botou 400 no grupo, vendeu 110 mil num dia. Que isso! O WhatsApp é muito poderoso também, né? A gente ensinou ele a fazer um lançamento semente. Né? Rapidinho. Dentro do WhatsApp. E, né, a gente mostrou e aí executa, né? Porque não adianta você estar numa mentoria e também não executar. Então, né? Tem que executar. Né? Por exemplo, a mentoria do Wendel mesmo, eu fiz ela praticamente toda, mas executei pouco. Porque ele não fala muito de comunidade lá. Ele fala mais para a galera que está fazendo lançamento e lançamentos perpétuos. Mas só de eu estar ali, só de eu ter aprendido com o Lucas ali, por exemplo, cara, já vale muito. Então, muita coisa que você... Às vezes é só um... E é uma conexão que tá naquela mentoria vai te gerar, né? Entendeu? Então,
A primeira aula que eu tive dentro da mentoria do Wendel, eu falei, puta, eu tô na mentoria errada. Eu devia estar na mentoria do cara que foi, não vou falar o nome, mas me deu a primeira aula. Entendeu? Porque o meu era de comunidade. Eu podia estar nesse. Mas beleza, foi bom, foi válido. E também a gente não é uma coisa ou outra, né? A gente tá vendo cada vez mais que os produtos são complementares, né? Você pode ter um produto em um formato, outro no estilo comunidade. Isso. Igual você falou que agora vai ter um high ticket da sua mentoria, quer fazer um presencial, quer trazer outros professores. Olha como o seu ecossistema tá todo amarrado. Tá. E aí a gente só precisa estruturar hoje. O que falta pra gente é o time de vendas treinado, que eu acho que é o grande gap da área da saúde. Eu conversei com uma pessoa hoje que me falou que um dos maiores desafios que estava tendo era a contratação ali para o time de vendas para conseguir escalar também. Venda é difícil. A gente fez um treinamento de vendas com um cara de... A gente contratou a mentoria do EAG, que é do Marcelo Germano, que é daqui de Floripa. Né? E aí dentro a gente conheceu esse cara de vendas que é de Curitiba. Aí ele montou aquele caderno de venda, que eu não sei o nome. Playbook pra gente. A gente montou certinho o playbook. Então a gente tem um playbook pronto já também. Né? Então, mas não é fácil entrar e executar, né? Não é fácil achar alguém de venda, viu? É difícil. Não é fácil, é o mais difícil que tem. Mas venda é script. É processo. Venda é script, né? É script. Se seguir o script, e o script é tão valioso, isso o Wendel até contou, né? E aí tem um cara lá de venda. Esse cara criou um sistema de venda que ele tirou a empregada dele, falou, você precisa ganhar 10 mil reais, vai fazer venda. Essa é a empregada dele, a doméstica dele, fez o treinamento e ela só seguiu o script, hoje ela ganha 10 mil reais. Porque as pessoas acham que venda tem que ser talento, a pessoa nasce vendedora. Isso às vezes vai ser uma pessoa fora da média, que vai ser um top performance, mas para vender... É processo. Esse cara não sabe ensinar. É replicar, né? Esse da autodidata, ele não sabe ensinar o porquê que ele vende. É só quem aprendeu na raça que sabe ensinar. Por isso que eu acho que eu sou um bom professor. Porque eu aprendi na raça ali. Ninguém me ensinou nada, praticamente nada. Certo? Então, quem dera eu tivesse um mentor que eu sou hoje, né? Eu ia pular a etapa, né? Eu não ia ter essa curva, né? Ia ser uma curva bem mais breve. E você falou também do que a sua mentoria vai proporcionar para outras pessoas, né? Que é se ir a mais da carreira, coisas extraordinárias. Você teve alguma conquista, assim, que te impactou muito? O que você conquistou que mais foi representativo para você? Olha, eu conquistei muita coisa, né? Com a harmonização, sou muito grato pela harmonização. Né? Ela me levou para lugares que talvez fossem sonhos, né? Fui para a França, congresso na França, curso na França, curso nos Estados Unidos, dar curso nos Estados Unidos, né? Mas eu, materialmente falando, eu sou simples, né? As viagens são o mais gostoso, a memória, né? Gosta de viajar? Adoro viajar, isso é um vício. A gente faz 2 por ano, uma com a família e uma eu sozinho ou com a esposa, né? Então, a gente já fez as 2 esse ano, a gente foi em janeiro e eu fui agora em março. Ou seja, esse ano não vai sair do padrão, né? Esse ano eu vou ficar agarrado agora, porque eu já viajei cedo, então não sei. Vamos ver no final do ano, se não vai fazer outra. A gente tá programando para agosto. Viu? Mas viagem é um negócio surreal, né? Te transforma como pessoa, né? Se você vai com a cabeça realmente aberta para viver aquilo. E outras experiências, né? Outras culturas, né? Eu adoro provar os pratos locais, né? Adoro conversar, né, com o estrangeiro, porque eu falo inglês, mas falo inglês que me viro, não passo fome, mas chego onde é que eu tenho que chegar, mas adoro, falo errado, né, a gente nós foi, né, com inglês, né, eles vêm aqui e falam, a gente acha o máximo. Que bonitinho! E por que a gente não pode fazer? É um negócio que eu não tenho vergonha de falar o inglês errado. E isso é uma característica minha, eu prefiro fazer o feito melhor que o perfeito, né? Eu vou estudar inglês. Eu fui estudar inglês para poder ir num congresso. Aí eu fui estudar inglês e estudo até hoje, né? Eu faço uma vez por semana. Muito artigo também na sua área, né? Que tem coisas que às vezes... Mas assim, ó, tem gente, traduz o artigo. Traduz o artigo, inglês, verdade. Não precisa ler inglês, né? Entendeu? Então, tem gente que fala que o artigo é em inglês. Cara, um amigo meu foi pro congresso lá com o iPad e traduzindo ali simultaneamente o que o cara estava falando. Então, tecnologia já está aí para isso, né? Você está parado na sua casa inventando desculpa, mas tem para tudo. Né? Então, eu faço muitas coisas.
deixo de fazer outras também, empurro com ali, né? Sou um ser humano normal, mas eu executo bastante do que eu acho que eu tenho que fazer. Você tem filhos? Eu 2. Tava falando que faz uma com a família, uma às vezes sozinho, outra com a sua esposa. Eu tenho um de 23, está fazendo medicina, o João, lá em Maringá. E está querendo seguir a parte de carreira, de cirurgia. E tem o Ian de 7, vai fazer 8 agora. E com a mesma esposa. Desde os 17, estamos com 43, 26 anos juntos. Casado mesmo, há 8, né? Mas juntos há 26 anos. Né? E como é que fica essa parte da vida pessoal no meio da rotina profissional? Minha esposa manda, né? Como vocês sabem, as mulheres que mandam na gente. A última resposta é sempre sua. Sabe qual que é, né? Na empresa também. Então, sim, senhora. Em casa e na empresa. Porque ela que toma conta de tudo. Se não fosse ela... Se não fosse então vocês trabalham juntos? Sim, a gente trabalha. Que legal. Junto. E se não fosse a minha esposa, eu não teria metade do que... Metade, não teria nada, né? Ela que tá ali, vocês mulheres são foda, né? Porque vocês cuidam de filho, da empresa, faz compra, chora, né? Ainda tem que namorar, cuida de menino. Então é um negócio que o homem não daria conta de fazer nunca. Nunca, nunca, nunca. Então a mulher é um ser, precisa ser estudado bastante, né? Porque vocês dão conta de fazer muita coisa que o homem... A gente é monotarefa. Eu sou monotarefa. Não me pede fazer 2 coisas. Então, deixa eu acabar essa aqui para eu fazer a outra. Ou senão, eu vou fazer as 2 mal feitas. Né? A mulher consegue fazer 3 ao mesmo tempo, fazer as 3 melhor que se fosse o homem fazendo sozinho, só uma coisa. Né? Então, a mulher é o bicho. Então, o segredo da vida é ter uma boa esposa. Sem dúvida nenhuma. Escolham bem seus parceiros, né? Escolham bem. Né? Como diz o Wendel, se você falhar na escolha, você vai ter que caprichar no treinamento. Aí você vai ter que treinar muito, né? Desenvolvimento de casal, né? E a gente também, junto como casal, a gente precisa desenvolver, né? A gente desenvolve também junto bastante, né? Não é isso? E qual que é o seu maior propósito hoje de continuar, assim, sabe? De dar toda essa raça que você dá? Meu propósito é mudar vidas e carreiras, certo? Então chega gente depressiva lá pra mim que sai rindo, né? Isso não tem preço, né? A pessoa que estava ali cabisbaixa, eu desenvolvi uma técnica de orelha, que a gente fecha a orelha, junto com um colega Cleiton, que chama. Tem gente que coloca todos os dias esparadrapo para fechar. Então, olha como isso muda a pessoa mesmo na vida da pessoa. A orelha me deu a certeza que é isso que eu tenho que fazer pro resto da vida. Eu faria a orelha de graça. Então, aquilo que você faria de graça é aquilo que você... Porque a gente chora junto com a mãe, a gente chora junto com uma senhora de 70 anos que esperou o marido falecer para não poder fazer a orelha, porque ele não deixava. Oh, meu Deus! Né? Então, a gente tem várias histórias da orelha. Né? Mas, infelizmente, aqui em Santa Catarina, o CRO proibiu a gente fazer, dentista. Então, eu não faço mais, mas o Cleiton lá em Minas continua mudando vidas. Mas, por exemplo, então, vidas e carreiras. E carreira porque eu morei dentro do meu consultório durante 2 anos. Era meu consultório, minha vida. Seu consultório era sua casa? Era minha casa. Eu dormia do lado da minha cadeira. Não saía do trabalho? Dormia dentro do meu consultório. E eu tive em Minas agora, em Valadares, achei essas fotos, quando a gente estava construindo a clínica. Passa um filme na cabeça, né? Eu ajudei a pintar a fachada, né? Foi bem legal, essas fotos estão lá no consultório. Então eu sei o caminho, é difícil o caminho, não é fácil, né? A maioria aqui no Brasil tem história, são humilde, né? A gente vem de família mais humilde, né? Então eu construí, minha mãe ajudando, pai ajudando, sempre ajudando, mas eu vim do nada, né? Vim do zero, né? Mas o mais importante meu pai e minha mãe me deu, que foi a faculdade, né? O resto você tem que correr atrás mesmo. Né? Meu pai fala que a gente tem que correr na frente, não pode nem correr atrás. Isso, né? E muito curioso, né? Eu sou muito curioso. Curiosidade para... Muito curioso. Eu já comprei curso de inteligência artificial, já comprei de vendas, de script, de tráfego. Para saber um pouco de tudo, como um gestor do negócio, né? Isso. Às vezes não para fazer. Mas para entender, para saber conversar sobre, cobrar se precisar. E entender a tendência do mercado. Entendeu? Você tem que entender a tendência do mercado. Você pensa em alguma forma de colocar inteligência artificial dentro do seu negócio? Dentro do meu negócio, a gente está criando um negócio de comunicação com o paciente que
é só a galera da comunidade da mentoria vai ter acesso, mas a gente está criando algo disruptivo e que já existe. Então, a inteligência artificial vai nos ajudar muito nisso. Eu só vou digitar ali a palavra Botox e ela vai falar com meus pacientes, né? E dentro da inteligência artificial, eu posso simular o seu preenchimento. Como que você vai ficar, por exemplo? Eu posso ir lá simular e eu te mostrar aqui, ó, né? Como você vai simular, né? Eu gostei, não gostei. Vamos tirar um pouquinho aqui. E no final ela vai te dar a quantidade de ml que você precisa. Olha. Entendeu? Lá na minha clínica a gente já tem uma inteligência artificial que ela lê a sua pele. Então você bota a sua única, talvez do Brasil que tenha, mas eu acho que de Santa Catarina com certeza. Então você coloca o seu rosto dentro da caixa, ela lê a sua pele, ela dá a idade da sua pele. Você tá passando muito ou pouco protetor solar. Tô brincando. A hidratação, os poros, as manchas. E aí ela te dá um mapa e ali eu consigo relacionar qual peeling que você precisa fazer, qual tratamento para sua pele você precisa fazer, né? Onde estão suas manchas, porque às vezes você tem mancha que você nem sabe que você tem, né? Então a gente fala, cuidado aqui. Às vezes uma mais interna que se você vacilar vai... E aí essa é mais difícil de tratar, entendeu? Então a gente já tem isso no consultório, né? Então todo paciente nosso, antes de entrar na minha sala, eu mapeio a pele dele. Depois de 6 meses, com o que a gente já propôs para ele dá porcentagem lá de hidratação, ele dá porcentagem de poros abertos. Começa a ver a evolução. E eu vou comparando, né? Então ele vê a evolução da pele dele também, né? Então nós somos a única clínica de Santa Catarina com certeza absoluta. A gente trouxe isso da França. E com esse tanto de vantagem competitiva assim, que vocês têm, diferenciais, como é que você faz às vezes assim... dentro do seu produto, por exemplo, você ia construir sua proposta de valor, sua página de venda, sei lá. Quem que criava as copies? Era você? Eu entendo muito de copy, certo? Eu entendo muito de copy, mas aí nesse caso eu prefiro pagar um freela. Você sabe avaliar se tá legal ou não. Sei tudo. Ninguém vai me vender gato por lebre, certo? Legal. Eu sei bem mesmo. Você estudou sobre copy, fez curso e tal? Fiz um curso... Ou foi aprendendo na vida? 97, naquela época tinha bastante. Sim. Tinha muito. Bruno, não lembro o nome dele. Mas foi na prática, então. Fui vendo. Mas aí, você precisa entender de storytelling. O segredo pra você vender é storytelling. Conta pra gente aí sobre storytelling. Bom, storytelling é magnético, né? O cinema é storytelling, né? Puro. Por que você fica até o final do filme? Porque você tem um herói, depois do herói você tem a tragédia, né? Eles até chamam, né, de jornada do herói que constrói no digital também, né? Aí você tem a solução. E o herói foi lá e salvou a princesa no final. E eles casaram e viveram felizes para sempre. Né? Então, se você conta, por exemplo, eu quero vender um procedimento, por exemplo. E aí seu público-alvo é uma mulher de 40 anos. Qual a queixa principal de 40 anos? Provavelmente é bigode chinês, né? Então você pode contar a história da Dona Maria, que ela tem a Dona Maria, sei lá, Cláudia. Gente, a Cláudia esteve aqui no consultório hoje, e a Cláudia é mãe de 2 meninas lindas. Uma é advogada, a outra está estudando, mas ela ainda conseguiu achar tempo de vir aqui para tratar o bigode chinês. E eu tenho certeza que você tem 40 anos. Olha a história da Cláudia para você ver como ficou legal. E olha o resultado dela antes e depois. Mas a Cláudia foi percebendo com 39, 38 que... E ela não tinha muita coragem de fazer, porque ela estava com medo de fazer, porque ela já viu muita coisa ruim, né? E aí a Cláudia veio me procurando com esse medo. E, gente, olha a Cláudia o antes e olha o depois aqui. A Cláudia falou que não por que ela não fez antes, né? Agora, advogada, que arrumou um tempo para vir. Não, e outra, tive que atender ela depois do expediente. Né? Porque advogado, você sabe, eu tenho certeza que também você tem a vida corrida, então. Aqui na clínica a gente faz isso também, a gente individualiza para você. Se você quer ser igual a Cláudia, fala aqui embaixo com a minha equipe que eu vou te atender. Então, isso é storytelling, você não compraria? Com certeza. Então, essa história, a gente tem que contar histórias.
Mesmo que fictícia da Cláudia, né? Gente, em 10 segundos já criou aqui a história da Cláudia toda. Mas vai conectar, né? Com certeza. Meu público é 40 Mas para anos. isso você precisa entender do seu Exato. público. E precisa entender de storytelling, você precisa entender de... Enfim, né? Só que você só vai conseguir criar a história a partir de uma dor real que a sua audiência tenha, né? Exatamente. Né? É o storytelling com a dor real do seu público, né? Nariz, né? O Márcio teve um acidente e o nariz dele ficou torto. E ele já foi no cirurgião plástico, estava com medo de fazer cirurgia plástica, mas o Márcio teve que ir hoje. E eu vou contar para vocês o que eu fiz no Márcio, mas tem um procedimento que chama rinomodelação. E a rinomodelação tem o ácido hialurônico que a gente consegue deixar o nariz como se fosse cirúrgico. Às vezes em uma sessão, às vezes em duas. E o Márcio estava com muito medo, mas ele procurou a gente porque um amigo dele fez, ficou bonito, e ele também queria usar ultrassom, porque ele já viu também, né? Então, a gente olha o nariz do Cláudio, e se o Cláudio chorar, melhor ainda, entendeu? Um antes e depois. Ou você filma o Cláudio de longe, ele fala, caraca, se o Cláudio chorar, melhor ainda. Aí você vai filmar o Cláudio, a reação do Cláudio. Sim, claro. Né? Com certeza. Porque conecta, né? Muita gente que tem trauma de nariz. Sim. Ou de orelha, ou de... Enfim, né? Então você vai... É história que vende, né? Senta que lá vem a história. É isso. Né? Storytelling é o segredo do storytelling, né? Boa. Né? Já estamos quase aqui no final do nosso episódio, mas antes da gente... Não, por mim eu ficava conversando aqui horas, juro. Tem muito assunto, muita coisa pra gente abordar. Mas eu queria que você desse uma dica, assim, sabe? Focando principalmente quem quer começar no digital e às vezes tá com medo. Até igual você falou, surgiram muitos players no mercado, né? Então muitas pessoas ficaram com receio de entrar. Você teria alguma dica, assim, pra dar pra essas pessoas? Primeiro, seja autêntico. Não faça mais do mesmo, porque a gente já está de saco cheio de comprar mais do mesmo. Por que eu vou comprar do Zé se eu posso comprar do Maurício, que está há mais tempo? Então, seja autêntico. Né? Você pode contar a mesma história, mas se você contar com autenticidade, com humor... Seu jeito. Seja autêntico. Humor. Humor conecta muito, certo? A nossa vida é tão estressante, né? A gente é tão sério. Né? Tirando o povo mineiro, que é mais gentil, assim, que a gente é mais carismático, né? Pela família mesmo, mas o baiano, enfim, o nordestino, mas o pessoal que é mais fechado. Mas tira do papel, né? Tira do papel e faz. Agora vai dar errado, com certeza absoluta vai dar errado, né? Aí faz de novo. Vai dar várias vezes errado, né? Mas não aposto suas fichas nisso, assim, tudo. Né? Vai fazendo carreira paralela, né? Eu poderia ter ido para o digital? Eu tenho certeza absoluta que eu poderia viver hoje só digital. No meu grupo tem gente que vive só digital. Na minha mentoria tem a Kézia lá que fatura 100 mil por mês. Só no digital. Só no digital. Ela não faz mais nada disso. Certo? Eu não daria conta. Então ou eu faria alguma coisa. Então eu não sou um grande player do digital, mas também não sou um grande player do físico, por exemplo. Mas eu estou nos dois, flutuo bem nos dois, né? Mas você é um grande player do mercado, né? Que tá nas duas vertentes. eu estou nas duas vertentes. E pouca gente consegue sobreviver nos dois. E por tanto tempo. Por tanto tempo. Né? Então, lançando um curso novo, agora vamos regravar o maior sucesso, que é o Trimedic. E a gente vai regravar o Trimedic. O Trimedic foi o Trimedic que me lançou, vamos dizer assim. Né, que a gente consegue resolver as principais queixas do consultório. Quais são as principais queixas? O que você acha? A mulherada mais... Chega lá no consultório... Botox pra ruga. Mas qual a principal dela? Bigode chinês... Olheira e marionete. O que é a marionete? Esse daqui é o dogzinho, né? E eu desenvolvi uma técnica com 3 ml, você resolve essas 3 principais queixas. Então, eu tenho uma técnica que ela é... Como que é o nome da que te lançou, que você falou? Trimedic. A mágica dos 3 ml. É claro que ela não é para todo mundo. Boca não é mais do que esses, não? 1 ml só na boca. Mas eu digo assim, que eles te procuram mais pra... Não, apesar que eu fui um dos primeiros a saber fazer boca, né? E quando o dentista entrou no mercado, eu falei, cara, nós vamos revolucionar o mercado. Conhecem muito cabeça e pescoço, né? Cara, eu falei, os médicos não sabem o que eles estão
esperando por eles. Isso lá em 2017. O dentista estuda mais, o dentista pratica mais, o dentista é mais corajoso, né? O médico estava ali sentadinho na cadeira esperando o paciente cair. Cara, nós vamos atrás. A gente tem metade dos dentistas do mundo estão no Brasil. Que? Metade. Não sabia disso, não. Se continuar nessa PA e PG, em 50 anos vai ter mais dentista no mundo que gente. Mentira, mas vai ter mais dentista do que qualquer profissão. Gente. Do Brasil, só no Brasil. Certo? Nós temos 180 faculdades. É muito. Então, é um mercado extremamente competitivo. Então, para você se destacar no mercado, você tem que ser autêntico. Certo? No digital, principalmente, né? Porque, às vezes, no presencial, as pessoas são mais formais e às vezes as pessoas não querem ser atendidas com piada e tal, né? Então, mas no digital, se você for autêntico, se você tiver um bom produto... Até porque a pessoa, às vezes, está consumindo aquilo ali no momento mais leve, né? Chega em casa... Então, principalmente, o que eu vejo é autenticidade. E você tem um bom produto. Às vezes, aquele primeiro produto você acha que é bom, você vai lançar tem e não que vai dar. validar também, né? Você valida. A minha mentoria eu validei sem nada. Sem investir em tráfego, nada no orgânico, 13. Gente, vou lançar uma mentoria. Ticket de 10 pau. A gente, para quem pagou a vista, a gente fez a 6, a prazo 10, certo? Então, a maioria pagou 6. Ela vai ser 6 meses de um acompanhamento. Nós vamos pegar, nossa minha equipe vai pegar na sua mão. Todos que colocaram em prática, todos, no mínimo, dobraram o faturamento. Consistentemente, né? Mas os 100 mil num dia, eu nunca tinha visto. Num dia. Mas eu validei a ideia, eu não gastei dinheiro com isso. Tempo, beleza, né? Então, autenticidade, humor, eu acho que é fundamental o humor, certo? Tem um cara na Bahia, eu não sei o nome dele, ele fala de Hoff, cara, esse cara é sensacional, não lembro o nome dele. Mas ele faz piada com todo mundo na internet. E no final ele passa o recado dele e está com as turmas cheias de... Ele é professor. E no final ele está com a turma cheia de aluno. Ele fala de coisas que eu gostaria de falar dos outros. Mas ele tem coragem, eu não tenho. Entendeu? Mas também não dá para imitar ele, porque ele é a autenticidade, né? Exatamente. Entendeu? E aí você vai ver, ele tem um engajamento absurdo. Então, e no final, eu sei fazer fio, meu curso de fio é melhor. E ainda tudo tem humor, você vai rir aqui. Entendeu? E ele vende até com a turma cheia. Entendeu? Então, tem lugar para todo mundo. Certo? Então, Até porque cada um vai se identificar com um perfil diferente, eu não sei né? como é que é o curso dele, ok? Ok. Isso é bom ou ruim. Por exemplo, eu tenho 15 alunos ali que vieram 15 por indicação. Aí isso já é uma prova social de que algo bom está acontecendo ali dentro. Nos cursos presenciais, eu nunca não digo, mas acho que a gente investiu 1% do que a gente faturou até hoje em tráfego. É nada, né? Entendeu? Então a indicação conta muito, né? Mas beleza, né? E tem que executar, né? Tem que executar. Se você não executar, vai ficar só no papel, né? Tem que executar, mesmo. E o que podemos esperar aí de cenas para os próximos capítulos? Você já falou aí um pouquinho, né? Mas quais são os próximos passos assim que a gente pode esperar do Dr. Vitor? A gente está se reposicionando no mercado, por exemplo, né? A gente está se reposicionando. A gente criou já um novo produto e a gente vai bater forte nesse produto, né? O Trimédic vai ser minha porta de entrada, mas eu vou vender. Então a gente já desenvolveu um produto de high ticket para paciente. Então a gente vai ficar posicionado nele e a gente não vai mudar nosso posicionamento, né? E a gente entendeu que a gente precisa mudar o nosso arquétipo, né? Então tem coisas... O que você quer comprar daquela pessoa? Já pensou? Então você precisa ter um arquétipo, né? Então a gente estudou nosso arquétipo. Então a gente é doido, a gente está, né? O vento muda toda hora. Mudar o arquétipo é como se fosse fazer um rebranding, assim, um reposicionamento. Isso, é um rebrand. A gente fez o rebrand junto com o arquétipo, né? Que é ainda mais, porque é psicologia humana por trás, né? Da mensagem que você quer passar, né? Exato. Tom de voz, roupa, né? Tom das escritas e tal. Então a gente está mudando isso. E criamos, a gente já criou, mas agora a gente vai abrir em junho. Aí a gente vai entrar para valer no mercado das mentorias, né?
Porque a gente já validou e sabe que o nosso negócio funciona, porque funciona na minha clínica e tudo é testado dentro da minha clínica. Eu não estou inventando nada, certo? Tudo eu testei. Testado, validado. Validado. Né? E aí a gente compra mentorias maiores para jogar um jogo maior para trazer para essa galera que está aqui embaixo. Né? E às vezes tem um cara lá, o Lucas, por exemplo, fala de relacionamento, mas tem um lá que fala de capilar. Cara, a gente trocou uma ideia e ele fatura 130 mil no físico por mês com capilar sendo enfermeiro. Olha isso, que loucura. Esse é o bicho mais punk que tem lá. E hoje ele fatura 50 mil por mês com o digital. 130 mil no físico, No físico. E super nichado. E capilar. Capilar. E não faz implante capilar. Porque ele é implante é uma... Eu falei, cara, como que você faz isso? Ele falou, meu amigo, se o médico não me indicar, ele tá morto. Porque eu sou o melhor, o cabelo dele, eu não deixo cair o cabelo dele, o resultado dele vai permanecer. Entendeu? Então, enfim, é um cara massa. Entendeu? Muito legal. Então, você tá na mentoria que tem... Você tá ali para jogar um jogo mais alto, mas o meu objetivo é fazer essa galera aqui. Tem uma secretária, tem gente que não tem secretária. E aí a gente dá um mapa para ele. Independente do estágio que ele estiver, tem gente que já está jogando um jogo de 10 mil, tem gente que está jogando um jogo de 15, tem gente que está jogando um jogo de 100. Eu já joguei todos esses jogos, né? Mas o meu jogo agora, a gente vai jogar um jogo de 1 milhão, 500 mil, né? E tem gente que já está lá e eu preciso aprender com essa galera, né? É isso. Tem que aprender com gente grande. É isso. Escolha bons mentores. Esse é o segredo. Mensagem final aí. Maravilhoso. Escolha os bons mentores. É isso. Muito obrigada mesmo, de verdade. Adorei o nosso papo hoje. Foi muito bom poder te escutar. E assim, eu acho que a gente vê as pessoas tendo sucesso, a gente não entende tudo que foi necessário para chegar até ali, né? As pessoas têm ansiedade, acham que tudo é muito rápido. Hoje mesmo, lá tem uma que está recém, nunca fez Botox. Ela já queria, meu Deus, não sei fazer Botox. O que eu vou fazer? Eu falei, você teve sua primeira aula hoje. Você nunca fez? Como vai saber? Então, essa geração é uma geração que não tem paciência. Ansiedade. Né? Eles não têm. Tá vendo uma geração muito fraca aí, né? E até no próprio digital. Você tá até desde 2012 nutrindo sua audiência. A pessoa quer chegar e em uma semana tá fazendo... É 10 anos, né? É 10 anos estudando, né? Mas, e assim, você pode até afiar seu machado, mas uma hora você precisa cortar a árvore, né? É isso. Tem que cortar a árvore. Só afiar machado não enche pança de ninguém. Valeu, muito obrigada. Obrigado. Valeu, Até obrigado mais, pelo pessoal. convite.